Olá pessoal, e a gente está hoje na terceira aulinha de ventilação mecânica. Como eu falei anteriormente, vocês lá nos stories, o time LA fez uma enquete sobre que tipo de assuntos a gente queria ver aqui e vocês optaram por ventilação mecânica, então a gente já vai na terceira aulinha falando sobre o assunto nesse nosso quadro que é Pílulas de Conhecimento. A ventilação mecânica não invasiva, ou VNI, como normalmente a gente chama, ela não necessita de uma via aérea artificial para oferecer o suporte ventilatório. Esse suporte ele é fornecido através de máscaras orofaciais, nasais ou total face, que servem como interface entre paciente e aparelho ventilador mecânico. A ventilação mecânica ela possui dois objetivos principais: fornecer uma adequada troca gasosa e, segundo, diminuir o esforço físico do paciente que está sofrendo na dificuldade de ventilar. Na instalação da VNI nos pacientes, dois aspectos devem ser bem observados. O primeiro é o nível de consciência desse paciente. O paciente, para receber VNI, necessariamente tem que estar consciente, orientado e cooperativo, porque ele vai fazer parte do processo, ele vai fazer parte da terapêutica. Ao menor sinal de rebaixamento de sensório ou de agitação psicomotora, a VNI deve ser afastada desse paciente. Outro aspecto a ser observado é que o paciente não pode ter se alimentado pelo menos 1 hora antes da instalação da VNI, porque com a injeção de pressão positiva que o equipamento faz no paciente, ele pode broncoaspirar o conteúdo gástrico e aí a gente vai ter outros problemas com esse paciente. A ventilação mecânica não invasiva traz alguns benefícios. O primeiro e mais importante é que ela reduz a necessidade do uso da ventilação mecânica invasiva. Com isso, reduz também as complicações advindas da ventilação mecânica e os riscos que ela pode causar ao paciente. De complicação, principalmente a infecção nosocomial, que tem alta letalidade. O segundo benefício mais importante do uso da ventilação mecânica não invasiva é que ela reduz a mortalidade nos pacientes com DPOC agudizado. Isso já está estabelecido. Então, quando abordar um paciente com insuficiência respiratória aguda, a VNI, a terapêutica de ventilação mecânica não invasiva, ela deve ser levada em consideração na decisão por qual terapêutica utilizar. Vocês sabiam que existem vários tipos de suporte ventilatório não invasivo? Aposto que não. Quando a gente se refere à ventilação mecânica não invasiva, normalmente a gente fala da ventilação mecânica por pressão positiva. Mas existem outros tipos. Vamos ver. Ventilação por pressão negativa, leito cinésico, cinta pneumática, marcapasso diafragmático, respiração glossofaríngea, métodos não invasivos utilizados na terapia de higiene brônquica. Nós temos dois tipos diferentes de indicações para o uso de ventilação mecânica não invasiva. O primeiro grupo de indicações são para os pacientes com insuficiência respiratória aguda. O segundo tipo de indicação, grupo de indicações, são para os pacientes com insuficiência respiratória crônica. Vejamos. Indicações para insuficiência respiratória aguda. Hipercapnia, uma PaCO2 maior que 50 mm de mercúrio. Agudização da DPOC. Asma. Doenças neuromusculares, trauma da caixa torácica, pós-extubação. Isso é muito comum da gente ver nas UTIs, o paciente após extubação ficar fazendo sessões de ventilação não invasiva por alguns dias, até a sua plena recuperação. Retirada precoce da prótese traqueal, agudização da fibrose cística, pacientes terminais que recusam a intubação. Hipoxemia, ou seja, uma PaO2 menor que 60 mm de mercúrio ou uma saturação periférica de oxigênio menor que 90% com fornecimento de suporte de oxigênio. Edema pulmonar cardiogênico.
lesão pulmonar aguda, insuficiência respiratória pós-operatória ou uma insuficiência respiratória após uma broncoscopia, distúrbios respiratórios do sono. São indicações para os pacientes portadores de insuficiência respiratória crônica, doenças neuromusculares, distúrbios respiratórios do sono, alterações de caixa torácica, paciente em programas de transplante pulmonar e DPOC. Então você deve estar se perguntando, pode-se utilizar ventilação mecânica não invasiva em qualquer tipo de paciente ou situação? A resposta é não. Basicamente, a contraindicação do uso de ventilação mecânica não invasiva é se esse paciente tiver uma insuficiência respiratória absoluta, ou seja, ele não conseguir de forma nenhuma respirar sozinho. Uma outra circunstância que contraindica a ventilação mecânica não invasiva é a falta de consciência do paciente. Um paciente sob sedação, analgesia, sem a sua consciência, sem a sua colaboração para o procedimento, não pode usar ventilação mecânica não invasiva. Mas tem mais, vamos ver. Instabilidade hemodinâmica e arritmias, angina instável, necessidade de intubação para proteção das vias aéreas por conta de alto risco de broncoaspiração, trauma de face, pneumotórax não tratado, história recente de infarto do miocárdio, paciente não cooperativo, pós-operatório do trato digestivo alto, obesidade mórbida, má adaptação à máscara, necessidade de sedação ou quando esse paciente precisa de uma elevada FO2, ou seja, maior que 60%. Mas, gente, a ventilação mecânica não invasiva também traz complicações. Obviamente, se a gente comparar com as complicações da ventilação mecânica invasiva, essas da ventilação mecânica invasiva são mais severas, mais graves e com mais riscos para o paciente. São essas as complicações da ventilação mecânica não invasiva: necrose facial, distensão abdominal, risco de aspiração do conteúdo gástrico, hipoxemia transitória, ressecamento oral, nasal e de conjuntiva, e barotrauma e volutrauma. Lembrando, como a gente já viu na ventilação mecânica invasiva, barotrauma e valotrauma são injúrias pulmonares. Barotrauma causada por um excesso de pressão e volutrauma causado por um excesso de volume. Então você deve estar se perguntando, utiliza-se a terapêutica VNI durante todo o tratamento do paciente? Não necessariamente. Há situações e pacientes em que claramente observa-se a falência do uso da ventilação mecânica, e aí é necessário suspender a ventilação não invasiva e começar a ventilação mecânica invasiva. Para se ter uma ideia de que momento suspender, vejam os seguintes parâmetros. Quando o paciente necessitar de uma FO2 maior que 60%, haja vista que o máximo que você consegue dar na VNI é 60%. Quando há um aumento do pH ou um aumento da PaCO2. Quando há diminuição do nível de consciência do paciente. E aí você sabe que o paciente precisa de uma consciência para poder manter a cooperação durante a VNI. Um outro parâmetro importante é quando você tem uma frequência respiratória maior que 35 incursões por minuto e essa frequência ela persiste mesmo após a aplicação da ventilação mecânica não invasiva. Onde houver instabilidade hemodinâmica do paciente, onde houver arritmia grave do paciente, onde houver distensão abdominal severa desse paciente ou uma isquemia miocárdica. E ainda quando houver uma intolerância ao uso da máscara. Esses são os parâmetros que você vai observar para a definição de suspensão dessa ventilação não invasiva. E aí, pessoal, essas explicações e informações nessa aulinha foram úteis para vocês? Tinha alguma coisa que vocês ainda não sabiam? Deixa aqui nos nossos comentários para a gente interagir com vocês e saber o quanto foi benéfica a aula para vocês. E mais, a LA está promovendo o curso chamado Curso Básico em Ventilação Mecânica.
Esse curso vai tirar de você o medo de receber um paciente que necessite de ventilação mecânica. Nele, a gente vai ensinar desde como reconhecer um paciente que necessite de ventilação mecânica invasiva, passando pela montagem do equipamento, instalação no paciente, programação inicial com os parâmetros ventilatórios, gasometria, interpretação da gasometria, parâmetros definitivos de acordo com a necessidade do paciente e os cuidados gerais para evitar as complicações tão danosas que a ventilação mecânica invasiva traz. Então, se você quer saber mais sobre o nosso curso, vai lá na nossa bio, tem um link, acessa o link que você vai abrir a página do nosso curso. Tem todas as informações, como metodologia, disciplinas, aulas, os instrutores, enfim, tudo que você precisa saber sobre o nosso curso, tá bom? Mais uma vez, obrigada por ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.